Fala galera, estamos aqui no CT HWT Esportes para conversar com o técnico do Bragantino, o português Pedro Caixinha. A gente vai debater um pouco sobre esse início do Bragantino, esse início do Paulistão. Estou aqui ao lado da equipe de frente, Alessandro Sabella, Vitor Hugo e Diego Floriano também. E vamos começar esse bate-papo com o técnico do Braga. Primeiramente, boa tarde. Legal você e o Bragantino nos receber aqui, né, no CT. E gostaria que você falasse exatamente sobre isso, inicialmente, sobre o início do Bragantino no Paulistão, o que você tem sentido da equipe, da competição, 2 vitórias, 2 derrotas. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse início. Não, estamos, em primeiro lugar, a agradecer a vossa presença aqui. É com muito gosto que estamos a falar para uma rádio tão tradicional aqui em termos locais e com tanta importância em termos locais. É importante podermos passar aquela que é a nossa mensagem e a nossa comunicação para aquilo que é uma instituição onde pensamos que todos falam a mesma voz, e isso para nós é muito importante. Estávamos em off a falar exatamente que estamos aqui há cerca de um mês, já se fez muita coisa, já se trabalhou muita coisa. Penso que fruto disso também teve a ver com as 3 semanas que nós tivemos a trabalhar à distância para desenvolver e planear tudo. Eu sou um fanático em termos daquilo que é o planeamento, da organização das coisas, para que elas possam rolar por si em termos daquilo que é um comportamento que nós como equipa temos que ter, e para termos um comportamento dentro de campo, deveremos ter forçosamente também sim um comportamento fora de campo. Em termos do Paulistão, que já são 5 jogos, não são 4, já vamos para o meio da fase regular. Nós temos tido diferentes momentos, diferentes prestações. Há pontos comuns que nos levam a caminhar numa direção muito clara, que tem a ver com os 3 jogos que nós fizemos em casa, apesar do último ter tido um resultado diferente. Eu acho que esse é aquele que representa o nosso melhor comportamento, e é a única coisa que nós vamos poder controlar. Nós vamos querer sair para todos os jogos para querer ganhar, sejam quais forem os jogos, quais forem os adversários, em qualquer uma das competições onde estamos envolvidos, mas eu apenas posso controlar aquilo que é o meu comportamento como equipa. Não sei como é que vai ser o comportamento do adversário. Posso sim tentar, pelo nosso comportamento, remeter o adversário, como foi este último jogo, a defender muito mais, ou ter mais preocupações em defender o seu golo do que estar a atacar. E eu arriscar-me a dizer que eles vieram aqui se calhar a pensar não perder ou perder por pouco e acabam por ganhar o jogo. Mas o futebol tem destas coisas, temos que estar atentos a isso. O que é que não gostamos e temos tentado trabalhar foi da 4ª expulsão. Não da 3ª, até à 3ª, porque eram situações normais de jogo para nós, erros individuais, surgiram de erros individuais, mas questões que podem fazer parte do jogo e temos de estar preparados para isso. Eu penso que hoje cada vez mais a frequência com que as equipas acabam a jogar com menos um jogador é enorme. Nós temos que fazer face também a isso. A equipa respondeu muito bem mesmo com menos um jogador em termos da procura do golo, e esses são os comportamentos. O que é que nós queremos melhorar? Somos uma equipa que tem como identidade a intensidade. Isso é algo que é negociável. Uma coisa que estamos a construir é a concentração tática, que é a percepção do jogo, que me leva a ter determinados comportamentos nesse mesmo conhecimento do jogo. E agora estamos voltados mais para os detalhes, porque penso que temos sido muito penalizados por questões individuais, detalhes individuais que temos que estar muito mais atentos a todos eles. Estamos muito contentes com o treino e com o trabalho do dia-a-dia. Pensamos claramente que poderíamos e deveríamos ter muito mais pontos nesta altura, não temos a menor dúvida disto. Sabemos claramente que os pontos que nos dão a qualificação sim ou sim estão nos 20, porque analisámos a competição com o nosso Analytics, e os 20 pontos dão-nos a classificação sim ou sim. É para aí que estamos a apontar como o mínimo, porque daqui até ao que falta disputar podemos ter esse mínimo de 20 a um máximo de 28, e então a direção vai essencialmente para aí. Hoje começamos então a nossa 5ª semana. Quinta semana seria a primeira larga, por assim dizer, porque na primeira semana que tivemos aqui tivemos um jogo a meio da semana, na segunda tivemos um jogo a meio da semana, e esta é a primeira que não temos um jogo a meio da semana dentro daquilo que é o nosso planeamento. Então eu penso que a partir daqui a equipa já vai ter com uma adaptação total em relação a tudo. Em termos da própria metodologia, tivemos, que é aquilo que nos diz mais respeito em termos de controle, uma
poderia uma lesão muscular, que foi a do Borbas por sobrecarga na primeira semana, a segunda do Eric, pelo mecanismo que provocou essa lesão, mas que já tem um historial de lesões musculares, e infelizmente todas aquelas que têm vindo a acontecer são traumáticas. Essas nós nunca podemos controlar, mas já estão caminhando de estar próximo de treinar com o grupo, penso que mais 2 semanas, e então aí já poderemos ter praticamente a totalidade de todo o grupo para ter um grupo ainda mais competitivo daquilo que temos hoje em dia. Eu quero até tocar nesse assunto da questão desse calendário apertado. Foi o que você falou, não tem nem um mês que começou o campeonato e a gente já está indo para metade da fase de grupos. Como passar a sua metodologia de trabalho, tática, técnica e mental, se você não tem tempo para treinar e tem jogo atrás de jogo? Não tem tempo, temos que procurar essa estratégia. A forma como nós vemos a preparação do jogo, a preparação da equipa e dos comportamentos tem a ver, vocês pensam que se chamam semana cheia, quando é semana, nós chamamos semana larga, e que é este o caso, e a maioria vai ser sempre semanas, agora com as datas FIFA também vão ajudar a ter um bocadinho mais de semanas largas, e quando temos jogo entre semana, nós chamamos de semana curta, ok? Então quer dizer que sempre que nós tivermos 4 dias, vamos agora falar da semana curta, o primeiro dia, sempre que pudermos, vai ser para recuperação física e essencialmente tática. A maior fadiga que provoca um jogo de futebol não é física, é tática. Por isso é que os jogadores, quando nessa noite têm dificuldades em dormir, por isso é que era bem melhor em termos estratégicos e logísticos, nós podemos dar esse sono de qualidade que é regenerativo e treinar, por exemplo, mais tarde. Ou seja, depende muito das questões logísticas, se o jogo é em casa, se o jogo é fora, onde é que é fora, todo esse tipo de situações, se podemos ficar a dormir quando vamos jogar fora, nessas circunstâncias, e treinar no horário a seguir, depende um pouco disso. Mas qual é a grande diferença entre uma semana larga e uma semana curta? Tem a ver com que eu tenha mais tempo para treinar. E o que é que nós treinamos? Treinamos comportamentos, treinamos hábitos de jogo. E se nós treinamos esses comportamentos numa semana larga como esta, nós temos de ter mais tempo para dizer, este conteúdo que não está tão bem na equipa, eu posso treiná-lo. Aquele não está tão bem, eu também posso treiná-lo. Eu posso fazer uma hierarquização e seleção dos conteúdos ao longo dos 5 dias que tenho de treino, com os diferentes regimes ao longo em cada um dos dias, e dizer, a minha orientação do trabalho desta semana vai ser este. No outro, qual é a grande diferença? Nós não temos tanto tempo de treino. Quais são as estratégias que utilizamos? Podemos fazer isso num regime tático, mas muito menos intenso, em termos daquilo que é o treino. E o que utilizamos também muito é o vídeo. Porque se analisarmos uma semana larga com uma semana curta, as distâncias percorridas vão ser as mesmas. As intensidades também não variam muito. O número de ações técnicas também não. O número total das ações de jogo também não. O que é que varia é a sincronização da equipa. O que é que leva à perda da sincronização da equipa? É a perda daquelas dinâmicas de treino que numa semana larga tenho e aqui não tenho. Então qual é a estratégia? É usar muito a análise de jogo, quer seja na análise do jogo propriamente dita, quer seja em pontos de transferência em jogos anteriores. Por exemplo, ter um adversário que joga em 4-3-3. Como é que nós trabalhamos sobre esse 4-3-3? Quais foram aquelas situações que resultaram mesmo muito bem? Este adversário tem características semelhantes, vou procurar um transfer que, em termos daquilo que é a transferência cognitiva, fica também sempre muito mais facilitada. E basicamente utilizamos essa estratégia. O calendário é assim, no Brasil é exigente, penso que a nível mundial cada vez há mais densidade competitiva, penso que não nos podemos queixar de estar repetidamente a jogar, até porque hoje, depois do treino, os jogadores a falar entre eles diziam que preferimos as semanas curtas, porque estamos sempre a jogar, e aqui quando as semanas são largas os treinos são de facto muito fortes e intensos. Como tem sido, né, os desafios que você tem encontrado aqui no Bragantino com um elenco tão jovem, né? Um elenco em formação, para que você consiga colocar em prática aquilo que você tem estudado, e também como tem sido essa adaptação dos jogadores ao seu estilo. Bem, eu acho que há 3 pontos. O primeiro tem a ver com a marca Red Bull Soccer, e aquilo que é a ideia e a filosofia do jogo da equipa, e também, obviamente, a forma como são organizados os elencos. Ainda outro dia estava a ver
um bocadinho e a acompanhar as outras equipas do grupo, em particular o Salzburgo, e olhei, a média de idades ainda é mais baixa que a nossa. Eles agora não estão na Champions League, mas estão naquela pré-eliminatória para a Liga Europa, que vão jogar com a Roma. E ainda é mais baixa do que nós, é 21 anos. Então nós sabemos que esses jogadores, por um lado, são jogadores que ainda têm um grande potencial de aprendizagem. Imaginando, aquilo que é a nossa memória de aprendizagem, é tudo isto, eles têm pontos de aprendizagem, mas ainda há muitas áreas onde possam aprender. Porque não têm hábitos ou maus hábitos, e têm essa intensidade, têm essa força da juventude, essa vontade de vencer e de ganhar, e estão abertos e muito mais receptivos a tudo aquilo que possam ser ensinamentos. Depois, relacionando aquilo que é o grupo que está e a filosofia que já vinha do passado, ou seja, se nós tivéssemos uma filosofia diferente, não estaríamos aqui. Então agora cabe-nos a nós criar essa orientação, com algumas nuances e algumas questões, trabalhar muito especificamente aquilo que é o comportamento da equipa que queremos ter nos 4 momentos do jogo, como equipa, e depois saber individualmente onde é que cada um destes jogadores tem que melhorar. E a direção do trabalho é sempre esta. Pedro, você tem falado bastante de intensidade, que é o perfil da marca, né? E nós acompanhamos desde o início dos trabalhos aqui em Bragança Paulista. Mas eu fiquei com uma impressão, e eu gostaria que você me corrigisse se discordar, de que em um ou outro jogo, a intensidade ela deu lugar também à correria, uma correria intensa. É como se vocês fizessem um trabalho diário aqui de busca pela bola. Aquele trabalho de campo reduzido, vamos roubar a bola do adversário. Essa é uma impressão que ela é falsa, não é o que você está treinando, mas é o que aconteceu no jogo. E qual é o princípio de intensidade que nós devemos observar em campo? Bem, a intensidade tem muitos fatores. O que estamos a tentar levar a intensidade é mais para a questão física. A intensidade começa logo na intensidade, na velocidade com que eu entendo o jogo. O jogo é uma relação de espaço-temporal. E quando nós queremos ter essa intensidade de defender para a frente, por exemplo, e já vou tentar aqui mais ou menos explicar em termos táticos e dinâmicos, é que a equipa consiga reduzir o espaço e o tempo ao adversário. E isso é utilizado em termos dessa intensidade do jogo. Qual é a outra intensidade do jogo? É a velocidade da bola. A bola é sempre muito mais rápida que nós, sempre que nós tocamos a bola de uma forma muito mais agressiva, para eliminar linhas adversárias e sempre com o objetivo de atacar o gol. Por isso é que nós dizemos, temos a bola, atacamos o gol, não temos a bola, atacamos a bola. Não temos a bola, ou temos a bola, temos que saber o que fazer com ela. E aí é atacar o jogo. Estas são as 3 vertentes. Nós, neste momento, é verdade, a preocupação fundamental, sem perder de vista aqueles transferes que eu falava, porque é diferente pressionar uma equipa que joga no Losango como era o Corinthians, uma equipa que jogava no 3-4-3 como era o São Bernardo, uma equipa que jogou, por exemplo, em 4-4-2 como era a Portuguesa. Ou seja, essas relações numéricas e essas referências são diferentes. Os nossos comportamentos não podem ser diferentes. Então o que nós procuramos é que exista essa intensidade em todos os momentos do jogo, tendo em conta aquilo que nós temos que fazer para correr de uma maneira organizada, não de uma maneira intensa e correr por correr. Isso nós não queremos. Agora, aquilo que aconteceu, e em termos daquilo que foi a progressão da equipa, nós temos muito claro, pelo menos há 12 anos a esta parte, que treinando desta maneira e controlando o treino de acordo com as variáveis que o GPS nos dá e todo o departamento de performance também, que a adaptação a estes estímulos levam na ordem das 4 semanas. Hoje por hoje, eu penso que depois, no final desta semana, já podemos dizer que os jogadores já estão adaptados. O que é que isto quer dizer? Que as alterações ou oscilações do comportamento deles em termos de performance, de intensidade, que são os dados que nós recolhemos, já não podem sofrer grandes alterações. Existiram alterações na segunda jornada, sim, passámos a jogar com menos um jogador 45 minutos, temos 140 minutos com menos um jogador, ou seja, é quase um jogo e meio em 5, também tem outro foi menor. No jogo a seguir, por fruto disso,
também foi menor, sim, foi menor, mas agora, neste último jogo, nós já passámos, em relação às métricas que eles tinham como referência, no 2021, não estou a falar do 2022, estou a falar do 2021 porque é onde nós temos que ter essa melhor referência, muitas delas já passam os 100%. Ou seja, quer dizer que em termos de distância total em sprint, por exemplo, eu já tenho 108%. Em 4 semanas, e nós conseguimos isso, sim, e também de uma maneira organizada, em termos da forma como a equipa tem que pressionar ou não o adversário, como a equipa tem que ser agressiva quando perde a bola, como é que a equipa tem que ser agressiva e correndo riscos, que faz parte da marca, na saída de bola dos adversários, e penso que essa marca nós temos deixado. Se a equipa está, os jogadores, convencidos deste comportamento, eu estou totalmente convencido que sim. Estou totalmente em crer que sim, porque isso eles demonstram no jogo, queremos demonstrar isso ainda mais de uma maneira regular, e na regularidade de jogos e na regularidade de resultados, mas também aqui no dia-a-dia, em termos daquilo que é o comportamento deles, que chegam aqui às 7 da manhã e saem daqui às 2, 3 da tarde, dependendo daquilo que são as dinâmicas que têm que fazer. Pedro, eu já queria tratar dessa próxima partida, porque você tem algumas ausências, e no meio-campo, o que você considera fazer ali sem Raul e sem Jadson, que estavam sendo seus titulares e não estarão à disposição, né? E o que você pensa para essa próxima partida, e se você considera, aí já é uma pergunta que envolve esse próximo jogo e também o seu pensamento, se você considera em algum momento alterar a formação, ou mudar a formação, variar, formação tática, hoje o Braga joga num 4-3-3, por base 4-3-3, às vezes 1-2, às vezes 2-1, mas se você pensa em utilizar, por exemplo, 3 zagueiros, enfim. Não estamos a pensar nessa dinâmica, temos o nosso sistema de base, temos o que é a nossa referência em termos posicionais da forma como queremos que a equipa jogue, da forma como temos as características, inclusivamente dos nossos meias e do nosso volante. Em circunstâncias de jogo podemos alterar alguma coisa, não direi que não possamos também utilizar algumas vezes 3 zagueiros, dependendo das circunstâncias do jogo. Este último jogo passámos a jogar na parte final com menos um jogador em 4-1-4. Depende das circunstâncias, do que é que o jogo pede, aí nós temos de ter sempre um plano B. Mesmo em alguns momentos do jogo nós invertemos aquilo que foi a dinâmica do meio campo. A dinâmica do meio campo de 1-2 para passar para 2-1. Depende de circunstâncias do jogo. Agora, é verdade também que temos tido a impossibilidade de ter a equipa mais ou menos sempre na mesma base. Eu acredito também muito nisso, com a densidade competitiva e com os dados temos que analisar sobrecargas para poder também ter decisões sobre isso. Mas manter a mesma equipa, para mim, é algo que é obviamente importante, manter uma base e manter uma competitividade interna. Por circunstâncias de lesões ou castigos, não temos conseguido poder manter isso, temos encontrado sempre soluções alternativas e este jogo vai ser sempre mais uma solução alternativa. Mas dentro de uma questão de identidade, em termos daquilo que nós somos como estrutura de jogo e como sistema, mas também de características diferentes de quem vai ocupar essas posições, tendo em conta também aquilo que nós fazemos, que é a análise do adversário, para poder estrategicamente também pensar o jogo, porque nós não pensamos o jogo, pensamos muito em nós, mas não posso pensar só em mim quando tenho adversários diferentes pela frente. Então a parte estratégica do jogo também é obviamente importante. Pedro, eu quero até pegar um pouco dessa parte tática, principalmente da saída de bola. Em alguns momentos a gente viu uma saída com o Raul fazendo uma saída entre os zagueiros e contra a Ferroviária, por exemplo, tinham os 2 zagueiros, o Luan, Patrick e o Natan, fazendo com o Andrés Hurtado bem esticado na ponta, ou quase em cima da linha lateral, e o Dan Cândido entrando por dentro. Quais as principais diferenças e quais as melhores qualidades de cada saída de bola? Isso para nós não é saída de bola, isso é construção. Saída de bola é quando tens o tiro de meta, aí sim, desde que alteraram a regra de 17, esse começou para mim a ser o primeiro momento ofensivo. E aí sim o que nós fazemos é baixar o volante junto do goleiro, abrir os zagueiros e depois basicamente ter o mesmo posicionamento, mas com dinâmicas diferentes. E aí também tem a ver com a análise do adversário. No primeiro jogo, se bem viram, o Corinthians não nos conhecia, não sabia como é que ia fazer isso. Mas o São Bernardo em seguida já nos criou muitas dificuldades nessa saída, nesse tiro de meta. Então nós temos que ver sempre qual é a nossa identidade,
como é que queremos sair, em termos de comportamento, mas como é que podemos eliminar o adversário. Hoje, por exemplo, tivemos a trabalhar essa saída de bola em relação àquilo que vai ser o próximo jogo e daquilo que analisamos no adversário. O que você está a falar é na construção. E a nossa construção, queremos sempre que seja em superioridade numérica. Falando agora da última, eu também lhe dou números. 2 mais 3. Quem são os 2 mais 3? 2 zagueiros, volante, meias, são esses que fazem a superioridade numérica. E são esses que, no meu entender, criam esses desequilíbrios e podem passar duas coisas. Primeiro, tenho os laterais totalmente projetados a dar uma amplitude, ou mais baixos ou mais altos, dependendo também de algumas características que o adversário possa ter, ou mais daquilo que são os pontas em termos do adversário tenha em termos defensivos. E aí dá-me essa possibilidade dos nossos meias serem fortes a ver o jogo de frente. Eu não quero que os meias estejam constantemente a ser pressionados de costas, porque se o nosso jogo é para a frente, pressionado de costas, eu tenho que estar sempre a regressar a bola para trás. E aí tem duas coisas. Se a linha média do adversário sair, onde é que vai ficar o espaço? Na zona vermelha, que é entre linhas. Se não sair, os nossos andam mais para a frente e o espaço ou estará por fora ou estará nas costas. E o que eu quero é criar essas dinâmicas para ter variantes do ataque. Se até ao jogo anterior nós tínhamos poucos movimentos nas costas, e nós temos a noção de bola aberta, quer dizer que o nosso jogador tem a bola e não tem pressão porque pode ver o jogo e pode lançar uma bola, ou bola fechada. Mas se a bola estiver aberta, quer dizer que posso lançar, eu tenho que atacar o espaço. Eu já não tenho que pedir a bola no pé, tenho que atacar o espaço. E neste jogo, foi o jogo que mais dinâmicas dessas tivemos, por fora e por dentro. Então é continuar nesta dinâmica, para que a equipa consiga encontrar espaços por dentro, espaços por fora e espaço nas costas, que é isso que acontece no jogo. E Pedro, dentro dessa construção que você vem tendo com o elenco do Bragantino, para que os jogadores tenham uma obediência tática, como você tem feito para eles assimilarem essa obediência, mas também não perder a essência, de continuar com o drible, os jogadores falo também, não perderem essa essência de partir para cima do adversário e também ter essa obediência tática que você tanto cobra? Não é uma questão de cobrar, é uma questão de defender e perceber que as coisas têm que ter essa partida organizacional. Eu acho e defendo sempre que quanto mais organizada for uma equipa, mais liberdade ela pode ter. Não vamos falar dos atacantes, porque os atacantes aqui têm essa dupla função, aliás todos têm duplas funções, mas vamos falar dos laterais. Se eu quero que um lateral, quando vai ofensivamente, chegue na última zona, ele tem que ter equilíbrio, ou não tem que ter equilíbrio? Então, ele tem que ter para ter essa liberdade, ele tem que ter equilíbrio. E eu tenho que criar sistemas de mecanismo de cobertura na equipa, para que o lateral, seja o Hurtado, seja o Aderlan, seja o Juninho, seja o Luan, quando vai correndo o risco máximo. Qual é o risco máximo? É que pode perder a bola. Tem algum problema se ele perder a bola ali? Não. Quer que ele pense que quando lá vai outra vez perde a bola e que tem que correr para trás? Não, tem que ter uma cobertura. E essa cobertura, neste sentido, pelo menos na forma como nós estamos agora a fazer as coisas, são os dois meias que dão essa cobertura entre o zagueiro e o lateral. E que permitem criar depois um triângulo também com o ponta e que permitem, inclusive, que eles próprios também cheguem na área. E é isso que nos faz. Também, numa equipa que quer jogar, e nestes 3 jogos em casa, penso que foi claramente representativo, na Portuguesa também, no São Bernardo foi diferente porque foi praticamente, na primeira parte sim, na segunda parte já não, uma equipa que joga com 50 metros nas costas. Se uma equipa joga com 50 metros nas costas e não está equilibrada, as transições do adversário e o contra-ataque vão ser mais do que sistemáticos. Quantas transições colocou o Santo André? Uma. Colocou-nos uma na primeira parte, que foi aquela que o Raul até interceptou, uma pela nossa esquerda, precisamente porque não tínhamos esse equilíbrio, não é? E então, tudo tem a ver isso. A liberdade deles e a criatividade está presente, mais do que presente, mas tem que estar dentro de uma organização que é coletiva. Algumas equipes, elas trabalham com 2 atacantes, né? Proximamente o Palmeiras fez muito isso, com bastante eficiência, quando justificava não ter um centroavante. E agora o tem com o garoto Endrick. Você consideraria, por exemplo, nesse momento em que alguns jogadores estão entregues ao departamento médico, também optar em algum momento por 2 jogadores à frente? Ou
essa montagem tática, esse esquema que você disse que está utilizando é inegociável? Não, eu já disse, temos um sistema de partida, um sistema de base. E em um mês, temos estado muito preocupados em ter comportamentos como equipa. E esses comportamentos como equipa têm uma partida daquilo que é um sistema tático. Eu não posso passar para outros comportamentos enquanto não dominar os anteriores. Senão vai ser uma confusão na cabeça dos jogadores. Hoje é em 4-4-2, amanhã é em 4-3-3, no outro dia é em 3-4. Temos de ter uma base de partida onde dominamos muito bem estes comportamentos. Depois, decorrente de situações do jogo, nós podemos passar por outras situações que nós entendemos que naquele momento podem ajudar mais a equipa. Mas já será um plano B ou um plano C. Trabalhar uma outra dinâmica, como se estrutura, como sistema de jogo, e repeti-la no tempo através do processo de treino, aí tem que ter consolidado aquilo que é o 4-3-3. E ainda não o temos totalmente consolidado. Por variedíssimas razões, ainda são muito poucos jogos, é só um mês, e grande parte dos jogadores que fazem parte do elenco, que serão primeiras opções, estão no posto médio. Você até chegou a citar em uma coletiva a questão do Bruninho, que ele começa como extremo, mas ele cai muito por dentro, e as trocas também ali dos jogadores do ataque. Você considera o Bruninho também como um terceiro homem de meio campo, nesse sistema 1-2 também? E se nessa próxima partida talvez a gente possa ver até ele e o Gustavinho, que são duas promessas, né? Dois jovens talentos do clube, jogando até juntos? Sim, pode passar por aí. Nós não temos muitas opções. Temos o Wellington também, que naturalmente começou por aí. Temos o Bruno Praxedes, temos o Mateus. Ou seja, as opções que temos para este jogo não são muitas e obviamente eles estão aí nesse elenco. O Bruninho tem características. Os pontas que nós temos hoje em dia no plantel, o Arthur, o Sorriso pode ser um bocadinho mais ponta, sim. O Elinho ainda não está connosco. O Bruninho, que tem jogado também um pouco nessa posição, porque o Arthur tem jogado os 90 sobre 90. No meu entender, eles não são pontas. Eles são o 10, que no futebol moderno os levou a jogar de fora para dentro, não é? Mas fazem-no muito bem quando vêm dentro. Então eu não posso, e tenho é que criar situações, por isso é que criámos esta dinâmica do 2, do 3, dos laterais, e eles por dentro a formar esse triângulo mais próximo com o 9, porque acabamos quase a ter, eu diria, 3 centroavantes, ou um centroavante e 2 falsos centroavantes, ou 2 falsos 9, ou 2 falsos 10, porque vêm ali no espaço natural fazer isso. O Bruninho esteve muito bem no jogo anterior a fazer esse tipo de situação. Pode jogar também como meia? Eu penso que sim. Eu penso que já tem também essas condições de vir pelo jogo, de ver o jogo de frente, e tem características diferentes, ou um pouco diferentes, que por exemplo o Jadson também já vem fazendo, que o Mateus também já vem fazendo, que é de tocar e saltar, de fazer movimentos de serem o terceiro homem a romper. O Bruninho tem muita qualidade de procurar tabelas por dentro e chegar, tem muita chegada no golo e tem também capacidade de finalização. Então não vejo porque é que ele não possa fazer isso. O Gustavinho é um miúdo muito sério, não aparenta nada ter a idade que tem, é muito maduro, é muito sério, é muito profissional, sabe muito bem aquilo que quer, teve a oportunidade e está a trabalhar para agarrar. Essa é outra também das premissas que temos no clube, que temos dentro daquilo que é a marca, se houver possibilidade de ter gente adentro que já venha no sistema de montagem, então se tem uma oportunidade, dar-se-lhe a oportunidade e todos sabem e entendem que, porque isto não tem a ver com nomes, não tem a ver com estatuto, não tem a ver com idade, mas tem a ver com aquilo que é o trabalho, porque todos aqui estamos a trabalhar para o mesmo. Pedro, logo na sua coletiva de apresentação, você disse que você gosta de montar o meio de campo nos números no 1-2. E você colocou no 2 um jogador que nós estávamos acostumados a ver no 1, que é o Jadson. E isso iniciou-se o próprio Mateus. É que o Mateus talvez seja mais versátil até, né? O Mateus começou a carreira como o 1, né? O primeiro homem de meio de campo, e foi rodando de acordo com a carreira. Mas o Jadson a gente estava acostumado a vê-lo como o 1, né? O primeiro homem de meio de campo. O que o Jadson te mostrou durante os treinamentos e os jogos, quando ele entrava, que possibilitou essa ida para ele como os dois aqui do meio de campo? Porque
ele demonstrou ter uma qualidade muito boa no passe, quebra-linhas, e ele fazia um equilíbrio muito bom com o Raul na marcação. Não, a equipa ano passado jogava em 2-1, não é? E se jogava o Jadson com o Raul, por exemplo, o Jadson era aquele que podia ter um bocadinho mais cedo. O Raul é aquele que, de todos, o que é mais posicional, é mais fixo, gosta de baixar entre os zagueiros, começar a construir o jogo assim, divide muito bem o jogo, mais horizontalmente que verticalmente, mas divide muito bem o jogo, e estes têm muito mais box-to-box. As características desses dois jogadores que temos aqui são mais muito box-to-box. Como eles também sabem organizar o jogo de trás, daí esta situação de que eles sejam os organizadores em superioridade numérica, que estejam sempre de frente para o jogo e que também tenham essa capacidade de chegar na área, não só de chegar para finalizar, mas chegarem no equilíbrio. Vocês vejam que cada ação ofensiva que nós temos, por exemplo, se a bola for desenrolada deste lado, o meia deste lado tem que chegar na área, não tem problema nenhum. Este tem que chegar na área, tem que fechar na zona do segundo posto, atrás do ponto de penalti, porque o equilíbrio é feito com o lateral do lado contrário e com o volante e com o meia. E estes estão a pisar a área. E se vocês veem os nossos zagueiros, não estão na linha do meio campo. Os nossos zagueiros estão quase a jogar em 40 metros. E isso quer dizer que a equipa caminha junta e tem esse tal equilíbrio e essa compactação que queremos. E eu penso que tem a ver um pouco com essas características deles. O que é que vimos? Essa capacidade e essa verticalidade de ter mais amplitude de jogo. Dão-nos a saída, dão-nos equilíbrio, dão-nos divisão e ainda nos dão chegada. Agora uma pergunta sobre o seu relacionamento com os jogadores. É muito mal. Qual o contato que você estabelece? Você é um treinador mais paizão, como falamos aqui no Brasil? É um técnico mais xerife? Qual é o contato que você estabelece com os jogadores ali no relacionamento diário? Eu sou maioritariamente sou paizão, mas quando tenho que ser xerife, sou xerife. Já tive que ser xerife algumas vezes, pelo menos uma ou duas já tive que ser. Mas é engraçada a questão, porque eu quando comecei no futebol de alto rendimento e cheguei ao Sporting como auxiliar, eu era o mais novo. Na altura tinha 30 aninhos, estar ali no meio daquilo, era o meu sonho, era o mais novo. Outro dia, quando e a minha mulher, que me tem acompanhado sempre nisso, éramos sempre os mais novos, como casal, eu como profissional e nós como casal. E outro dia passaram a ficha de todos nós, hoje sou o mais velho. Sou o mais velho da instituição, parece mesmo, mas sou o mais velho, tenho 52 anos, não há ninguém com mais idade que eu aqui, no dia a dia. E então sim, tenho que fazer muito essa situação de paizão. Aliás, eu passo, felizmente por um lado em termos profissionais, mas infelizmente por outro em termos familiares. Eu tenho passado a minha vida, o meu filho tem 21 anos, a Maria tem 18, tenho passado mais tempo da minha vida com os jogadores do que com os meus filhos. E também vê-se porque nem sequer no meu país trabalho, não é? Então, isso também tem a ver com a proximidade que eu tenho com eles. Eu naturalmente sou uma pessoa aberta, uma pessoa de relações, não sou fechado, não sou reservado, não sou seco, sou muito próximo com eles, tenho preocupação de os conhecer mais à profundidade, de os cumprimentar individualmente todos os dias, quando há alguma coisa que eu sei, acompanhar todos os processos. E sim, sou mais paizão, mas quando tem que sair o xerife, é melhor saírem da frente também. Tem que se adaptar, né, à realidade do elenco, que é um elenco majoritariamente jovem, né? Tem que tentar falar a língua deles também. Caixinha, no final de 21, a equipe havia conseguido a classificação para a Libertadores da América, sido vice-campeã brasileira, terminado em sexto no Campeonato Brasileiro. Foi um ano muito bom, apesar de nós termos registrado uma queda no segundo semestre. Mas essas conquistas acabaram, de certa forma, encobrindo para o público, não internamente, porque os números são frios e estão lá. Em 22, quando se esperava ainda mais um crescimento, naturalmente, o clube traz 7 reforços. E 22 foi desta parceria o ano mais crítico. 23 começa sem um número relativamente grande de contratações e perdas muito significativas de jogadores que atuavam no primeiro time.
Daqui a pouco chega Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O que é que a gente pode esperar deste primeiro semestre do Red Bull Bragantino? Apenas alguns reforços e mais essa consciência tática que você está impondo serão suficientes para tornar o time competitivo? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que o futebol é um jogo de jogadores, não é jogo de treinadores. Os treinadores podem marcar o caminho, podem marcar a ideia, podem marcar o comportamento, a visão. Obviamente que aqui, acima de nós, ainda está a visão daquilo que é a marca, e nós só estamos aqui porque partilhamos e comungamos dessa visão. Essa é uma visão que, obviamente, é inegociável, mas há um trabalho por trás muito importante, muito interessante, que está constantemente a ser feito ao nível do scouting. E a forma como é trabalhado o scouting aqui também me dá muito gosto. Muito gosto no sentido de o clube ter muito claro identificado as necessidades, e quando eu digo o clube, falo no Tiago, falo no Renan e falo na minha pessoa, porque somos aquele grupo de petit comité que está sempre constantemente, desde que fechámos isto, praticamente estávamos a trabalhar logo no elenco. Sabemos que ontem fechou o mercado a nível da Europa. O mercado brasileiro é um mercado que normalmente é um mercado muito apetecível para o mercado europeu. Estar a competir com aquele mercado não é fácil, então agora muito provavelmente melhores tempos virão, mas em termos daquilo que tem sido a definição dos timings, as coisas têm sido cumpridas dentro daquilo que é o nosso posicionamento no mercado, desde aquilo que tem sido o que esperávamos encontrar quando chegámos, em termos dos jogadores que já chegaram, da posição do zagueiro, que por exemplo já vieram 2, hoje foi o primeiro treino do Lucas, e que também nessa área já estamos segurados. Existem agora pontualmente uma ou outra posição decorrente desse mesmo mercado, mas que já estamos a trabalhar sobre ele, em particular o Tiago e o Renan, e eu, numa análise daquilo que são as informações que me chegam, e a forma como me chegam essa informação é de altíssima qualidade, em termos daquilo que é a análise desses mesmos jogadores, e esperamos agora, no decorrer dos próximos tempos, poder fechar o plantel em relação àquilo que é a forma como vamos abordar esse primeiro semestre, que os que estão ali em baixo também já possam regressar e que o grupo fique de facto fechado dentro daquilo que é uma coisa que nós entendemos. Temos de ser competitivos dentro para ser competitivos para fora. E estamos no entender que vamos ter em quase todas as posições, porque há outras, digo em quase todas, porque há umas que vão ter até mais do que 2 opções, 2 jogadores com características diferentes alguns, outros com características similares, que nos vão dar essa competitividade interna e que nos vão permitir encarar não só estas 3 competições, porque esta ainda temos que ter uma palavra a dizer, mas que parte desses que possam chegar de fora para dentro, ou dos que estão cá dentro, regressar a trabalhar com a equipa, que nos possam ajudar também nesse crescimento. Agora, indiscutivelmente com a nossa intensidade, juntando a qualidade dos jogadores, porque ao final do dia, como eu disse, este é um jogo de jogadores. Até na reta final aqui, eu vou até insistir um pouco nesse ponto, né? Você falou do processo de scout, como que funciona. A nossa avaliação, até observando os jogos do Bragantino, que o elenco tem à disposição, é de que talvez o clube precise de mais um jogador extremo, que pode atuar por dentro também, né, como são os jogadores, e também de talvez um meio-campista, né, até porque Lucas Evangelista, enfim, Eric Ramírez, o Bragantino tem algumas ausências importantes. É por aí? Sim, era um pouco por aí. Nós já tínhamos falado um pouco quando foi a apresentação, na altura tínhamos falado do zagueiro, já chegaram 2, obviamente nas pontas para equilibrar e ter jogadores que tenham outro tipo de desequilíbrio, também estamos a trabalhar por isso, e agora dependendo da dinâmica do meio campo ou da eventual extensão da lesão do Raul, também podemos que entrar nessa dinâmica. Então, se não tens contactos cá dentro, pensas as coisas de uma maneira correta. Pedro, muito obrigado, agradecer aqui também ao pessoal. Tem mais alguma consideração que alguém ache necessária? Foi tranquilo, né? Um bate-papo bem bacana. Pedro explica bastante, né? A gente viu que o tempo passou, foram mais de 40 minutos de entrevista. Falando muito, não vos deixo perguntar nada.
É uma tática. Mas eu acho que a gente prefere, né, o técnico que é mais explicativo, assim, e tudo mais. Muito obrigado pela sua disponibilidade, agradecer ao clube também, ao Red Bull Bragantino pelo espaço, e que qualquer dia você possa ir lá tomar um café com a gente te apresentar um pouco da culinária bragantina também, né, que aqui a gente tem as nossas especiarias e tudo mais, e que o Bragantino possa fazer um bom Campeonato Paulista e uma boa temporada também, viu, Pedro? Se Deus quiser, estamos a trabalhar forte nesse sentido e com o vosso apoio e o apoio de todos, obviamente isso estará sempre mais próximo de poder acontecer. Então tá aí, galera. Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, participando com a gente aqui na 102 FM.